Será que vale a pena investir em imóveis? De vez em quando alguém me pergunta por aqui: Leandro, você diversifica seu patrimônio também em imóveis? Você acha que eu deveria fazer isso? E hoje eu quero abordar esse tema com você aqui nesse vídeo. Então, se você está com essa dúvida, já deixa seu like e fica aqui comigo no vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Ao longo dos últimos anos eu acumulei um patrimônio que eu consegui gerar renda para atingir a minha liberdade financeira, e hoje o que eu faço aqui nesse canal é ajudar você, brasileiro, a conquistar a sua liberdade financeira também através de investimentos. Saiba mais sobre o trabalho que a gente vem realizando pelo nosso site, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Olha só, então essa pergunta de vez em quando me fazem aí, né? Leandro, vale a pena investir em imóveis? Você investe? O que você tem a dizer a respeito aí, né? E eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes, para que você não tenha dúvidas no final desse vídeo aqui se vale a pena você investir em imóveis ou não, tá? A primeira parte eu quero falar um pouco dos imóveis em si, né? A característica dos imóveis que me fazem já pensar se vale ou não a pena ter esse tipo de investimento aí em carteira. Segunda parte do vídeo eu quero falar com você sobre as formas de a gente investir em imóvel, e para fechar a terceira parte nós vamos falar da sua situação patrimonial, a sua situação como investidor, se faz sentido você ter um imóvel ou não, beleza? Então fica comigo no vídeo aí que no final não vai ter dúvida, e se tiver também é só deixar nos comentários aqui que depois a gente vai ajudando vocês aí. Olha só, primeira coisa então que eu anotei aqui são as características de um imóvel para eu imaginar se vale a pena investir neles ou não. E a primeira que eu notei aqui é o seguinte: é uma das classes mais antigas que existe de investimento. Então, quando a gente fala em bolsa de valores, fundos imobiliários, ações, tudo isso aí são excelentes classes de investimento. Porém, são classes que, quando a gente compara com os imóveis são bem mais antigos aí, né? Então já começa por aí. Como que uma classe se mantém aí ao longo dos milênios servindo como investimento, né? Então já é um ponto positivo aí. Eu sei que não é uma classe de investimento que daqui a pouco já não vai mais funcionar, não vai mais valer a pena investir, tá? Então um ponto positivo para os imóveis, de repente vale a pena você pensar assim: por que há tantos anos as pessoas investiam em imóveis lá atrás e ainda continuam investindo em imóvel? Porque tem a sua qualidade, de repente faz sentido aí dentro de um patrimônio, faz sentido para sua segurança, né? E aí o segundo ponto que eu coloco aqui é que o imóvel, galera, é uma coisa escassa, né? O planeta Terra, ele tem um tamanho limitado, e conforme a população vai aumentando, cada vez mais vai ficando difícil cada pessoa ter o seu quadrado em cima do planeta. Então ele é escasso, né? Ou a população para de aumentar, ou cada vez as pessoas vão ter que ter um espaço menor. Então o imóvel é escasso, tá? É claro que existem vários lugares no planeta que ainda não estão habitados, mas geralmente a escassez ocorre dentro de uma cidade, né? Porque eu, por exemplo, eu moro num sítio. Agora eu tô num apartamento aqui porque eu tô passando uma temporada fora de casa aí, né? Mas eu moro num sítio. Eu escolhi viver lá mais retirado. Mas geralmente as pessoas não fazem isso. Por quê? Porque elas precisam trabalhar, ou elas têm um comércio perto da cidade, por conta da escola para os filhos e tal. As pessoas precisam estar dentro de uma vila ali, dentro de uma cidade, independente do seu tamanho. E toda cidade, conforme ela vai crescendo, os terrenos disponíveis, principalmente os terrenos maiores, eles vão acabando, né? E quando vai acabando esses terrenos aí, vai ficando cada vez mais caro. É por isso que a gente pega uma cidade que está se formando lá. Você paga, por exemplo, aqui na minha região, há 20 anos atrás, a gente comprava terreno por 5 mil reais, por 10 mil reais. Hoje esses mesmos terrenos são negociados a 150, 140, às vezes até 200 mil reais. Por que acontece isso? Porque a cidade estava nascendo. Agora que a cidade cresceu um monte, escassez, não tem mais terreno para vender como tinha antigamente, então o preço vai lá em cima, beleza? Então é uma característica dos imóveis, eles são escassos. E quando é escasso, entra a lei da oferta e demanda. Porque muitas pessoas procurando um ativo e não têm esse ativo à disposição no mercado, o preço sobe. É como o ouro, né? Quando em momentos de crise que a procura pelo ouro ela é maior, o preço do ouro sobe. As pessoas querem proteger o seu patrimônio e vão lá e investem em ouro. E o ouro é escasso, né? Por mais que a gente saiba que ainda tem muito ouro escondido na natureza, ele é difícil de ser encontrado e ele é finito, né? Não tem como você produzir ouro, ele é o que é.
Da mesma forma que um terreno. Um terreno, ele é finito, né? Não tem como você aumentar o tamanho do planeta Terra. Então ele é escasso. E quando é escasso e eu tenho mais pessoas querendo comprar, não tem como aumentar a quantidade disponível, então acaba fazendo com que o preço suba. É claro que a gente tem recursos, né? Como por exemplo, agora eu estou aqui dentro de um apartamento, o apartamento já é um recurso, né? Não tem mais espaço para as pessoas se distribuírem em terrenos, então começa a construir na vertical. Mas de qualquer forma, chega um momento que acaba o espaço. Por exemplo, aqui perto de onde eu estou gravando tem uma cidade que é Balneário Camboriú, e Balneário Camboriú era uma cidade que há 50 anos atrás tinha uma casinha aqui, uma lá, de repente todo mundo quis morar naquela cidade ali, acabou o terreno é uma fortuna hoje, começaram a construir prédio, chegou um momento que agora não tem mais espaço para colocar prédio em cima da cidade, eles estão fazendo prédio lá de 40, 50 andares e não tem mais onde construir prédio, então você vai lá comprar um apartamento, é uma fortuna, é milhões um apartamento lá. Por quê? Escassez, quem tem não quer vender, quem constrói lá 60 apartamentos para vender e sabe que tem 1000 pessoas interessadas em comprar, então o preço vai lá em cima justamente por conta dessa escassez, mais pessoas interessadas em comprar do que a oferta ali, imóveis disponível para vender. Outra coisa, imóvel é necessidade básica, você precisa de um lugar para morar, né? Se você não quer ter a sua casa própria, você vai ter que pagar o aluguel para morar na casa de alguém, mas de qualquer forma você precisa de um lugar para morar. Então o imóvel é uma questão de necessidade básica, é uma coisa que você não tem saída, ou você vai comprar o seu, ou você vai pagar para morar no imóvel de alguém. Mas é uma das primeiras coisas que você vai ter como gasto aí do que você recebe, é necessidade básica. E quando eu falo de necessidade básica, é um tipo de produto que nunca vai entrar em desuso, tá? Nunca vai entrar em desuso. Que mais? Em crises, os imóveis, eles são mais seguros. Por que eu digo que são mais seguros? Primeiro, cara, veja bem, um país, para ele estar quebrado, a última coisa que eles vão te tirar é o teu imóvel, como aconteceu lá na Venezuela, lá, né, que teve gente perdendo seus imóveis, mas cara, é o fundo do poço, né? É muito difícil acontecer isso aí. No Brasil a gente já teve, por exemplo, o confisco da poupança, né? Mas no imóvel, não tacar a mão no imóvel de ninguém. Na pior das hipóteses, se a gente está falando de imóvel próprio, você tem onde morar, ou se você tem como investimento, não vai falir o seu imóvel. Pode não valer nada, mas você deixa quietinho lá, que quando passar a crise, ele vai voltar a ter o seu valor. E outra coisa legal é que quem não tem o psicológico bem preparado ainda para renda variável, para a bolsa de valores, quando o camarada ele investe em imóveis, ele não sai fazendo besteira por aí. No momento de crise, no momento que ele perde o emprego, no momento que ele precisa de um dinheiro, ele não bota o imóvel a vender lá e torra a qualquer preço, ao preço que o mercado está pagando. Não, ele pensa muito bem antes de fazer isso. O brasileiro tem medo de vender o seu imóvel. Da mesma forma que deveria ter medo de vender as suas ações, os seus fundos imobiliários na bolsa, que não sei por que tem, né? É o contrário, tem medo de ficar. Qualquer quedinha de 10% já querem vender. O imóvel é o contrário, tem medo de vender, preferem ficar. Então, por isso que para quem não está bem preparado ainda para a bolsa de valores, para renda variável, o imóvel faz muito sentido. Vamos falar dos tipos de investimentos que você pode fazer aí com imóvel. Tem duas formas, da mesma forma que você investe na bolsa de valores, em ações, em fundos imobiliários, com imóveis também você pode investir tanto para ganho de capital quanto para geração de renda. Então o que é ganho de capital? Eu comprar por um preço para vender mais caro? Então, por exemplo, tem gente que vai lá, pega um apartamento que está sendo construído na planta, paga 150 mil reais, depois de 3 anos que fica pronto, bota para vender por 250. O objetivo do cara foi único e exclusivamente ganho de capital. Ou então você pode investir em terreno, por exemplo. Você pega lá um loteamento que está surgindo, compra ou um bairro, né, que está começando a crescer e não tem muito valor ainda, você vai lá, paga 100 mil reais no terreno, deixa guardadinho lá, daqui a 10 anos você vende por 200 mil, 300 mil reais. Então isso é ganho de capital, é uma forma válida de você ter um crescimento patrimonial, se proteger e investir em imóveis. Outra forma é a geração de renda, né? Por exemplo, esse apartamento que eu estou aqui hoje, a proprietária desse apartamento, ela comprou para geração de renda, é um Airbnb, né? Então, inclusive, se tiver vontade de ficar no apartamento que eu fiquei aqui, deixa aí nos comentários, depois eu mando o link do Airbnb para você também. Então, esse aqui foi o objetivo, foi geração de renda, esse imóvel aqui.
Então a pessoa foi lá, comprou, a proprietária comprou esse imóvel aqui e aí ela aluga para Airbnb. Então ela não tem o objetivo de vender. Ah, se ela pagou 200 ou 300 e depois variou o preço, foi para 400, 500, dane-se, ela não comprou para valorizar e depois vender, ela comprou para gerar uma renda. Então ela bota um inquilino aqui dentro, seja de aluguel ou seja por esses aplicativos como o Airbnb, coloca aqui o inquilino aqui dentro, o camarada paga o valor ali, beleza, e depois entrega o imóvel. Então ela comprou para geração de renda. São as duas formas que você pode investir em imóveis. E agora, eu já falei então, algumas características para você pensar sobre os imóveis aí. Eu falei das formas de se investir em imóveis e agora vamos falar, será que vale a pena você investir em imóveis? Eu vou dizer o que eu faria, tá galera? E aí você tira a sua conclusão baseado no que eu vou explicar aqui para você. Eu separei em 4 tipos de investidores aqui, em 4 situações diferentes e o que eu faria. Primeiro, eu coloquei um cara que ele não tem imóvel e ele não tem patrimônio financeiro, patrimônio investido em bolsa de valores, em renda fixa, em renda variável, tá? Ele não tem patrimônio financeiro e nem imóvel. Se eu tivesse nessa situação, eu não compraria um imóvel, eu não investiria em imóvel. Por quê? Porque se eu não tenho dinheiro, primeiro eu teria que juntar esse dinheiro, ou eu vou ter que financiar, mas cara, financiar, eu vou ter que pagar um caminhão de juros para o banco. E outra coisa, quando você financia um imóvel, o imóvel não é seu, o imóvel é do banco. Você simplesmente continua pagando um aluguel para o banco que um dia vai terminar. É simplesmente um aluguel que um dia vai terminar. Porém você corre um risco. Você precisa dar o jeito de pagar, porque se você não pagar, o banco diz, meu amigo, está aqui no contrato, esse imóvel é meu, se você não concluísse o pagamento. Como você não está conseguindo pagar, passa a chave para cá e vai procurar outro lugar para morar. Então não é seu, é do banco, enquanto você não quita. Logo, se eu não tenho patrimônio, não tenho imóvel, eu não investiria em imóvel e sim eu iria direto para acumular patrimônio em bolsa de valores, porque lá na bolsa de valores eu consigo investir em imóveis também a partir de R$100, investindo em fundos imobiliários, por exemplo, e eu já começo a gerar renda. Então eu formaria o meu capital ali e se eu visse que lá na frente, quando eu já estou lá com uns 200 mil, 300 mil investidos, aí eu passo para uma outra situação como investidor, que eu até coloquei aqui. Eu não tenho imóvel, mas eu tenho um patrimônio na bolsa de valores. Aí é o seguinte, eu faria uma avaliação se faz sentido eu investir em imóvel, mas aí não seria nem investimento para geração de renda, seria primeiro para eu ter o meu porto seguro ali. Eu acho importante você ter um imóvel próprio se você já tem um patrimônio formado. Eu não vejo que faz muito sentido você não ter um imóvel próprio e ter lá, por exemplo, R$1 milhão investido na bolsa de valores. Poxa, tira 200 ali de repente e compra um apartamentinho para você morar. É uma segurança, é o seu imóvel ali. A não ser, tudo bem, que você tenha planos de rodar o mundo, não quer se estabilizar em algum lugar, mas ainda assim eu teria alguma coisa e eu compraria um imóvel. Mas veja que a situação que eu estou falando aqui agora é o seguinte: eu já tenho um patrimônio financeiro e eu não tinha imóvel ainda. Aí sim eu vejo que faz sentido eu pegar uma parte, não todo, tá? Se você acumulou R$200 mil na bolsa de valores, não pegue esse 200 mil e compra um imóvel, quer dizer, faz com o que você quiser com o seu dinheiro, mas eu não faria isso. Ah, juntei 200 mil, eu não compraria um imóvel agora para daí ficar sem o meu patrimônio na bolsa de valores, até porque aquilo lá cresce, me gera renda e tal, e é uma classe de investimentos que eu já teria conhecimento. Então eu esperaria pelo menos acumular uns 300 lá para daí pegar e tirar 200 e comprar um imóvel se eu não tivesse imóvel. Agora uma outra situação, imagina que o cara já tem um imóvel e ele não tem patrimônio financeiro nenhum. Vale a pena ele pegar o dinheiro que vai sobrar agora e comprar um imóvel? Não, eu também não compraria um imóvel, tá? Se você já tem um imóvel e não tem investimentos em bolsa de valores ou renda fixa que seja, eu não compraria um imóvel, mais um imóvel, porque eu já tenho um que seria o meu porto seguro, a minha segurança, a minha moradia. Eu pegaria esse dinheiro que vai entrar agora, eu iria sem dúvidas para a bolsa de valores, gerar renda, acumular um patrimônio em boas ações, bons fundos imobiliários. Por quê? Porque isso me dá mais retorno que o imóvel. Por exemplo, se eu compro um imóvel ali para geração de renda, né? Um imóvel para geração de renda vai me dar 0,4% ao mês, no máximo 0,5%, e eu vou ter que pagar imposto de renda ainda sobre essa renda aí. Já se eu tenho esse patrimônio investido na bolsa de valores, cara, a renda é maior que eu consigo, né? Por exemplo, em fundos imobiliários, vou falar de fundos imobiliários para comparar com imóveis,
eu consigo 0,6, 0,7, às vezes até 0,8% ao mês. Então não faz sentido eu pegar essa grana e colocar em imóvel, até porque imóvel eu vou ter que comprar, juntar a grana, comprar ele primeiro para depois arrumar um inquilino e começar a receber. E os fundos imobiliários eu começo a comprar uma cotinha e já começo a receber, beleza? Agora olha só, o cara que já tem um imóvel e também tem patrimônio formado na Bolsa de Valores. Esse é o meu caso, tá? Eu tenho, por exemplo, a casa própria, né? Tenho uma casa própria no meu sítio lá, até estou ampliando a minha casa agora, fiz um vídeo sobre isso, de eu deixar aqui no card aqui. Fiz um vídeo da primeira construção, vou deixar os dois aqui no card. Depois fiz um vídeo da ampliação que eu estou fazendo lá agora. Então eu tenho um imóvel próprio, que é a minha moradia, e eu tenho um patrimônio que eu acumulei na Bolsa de Valores em ações e fundos imobiliários. Agora, chegou um momento que eu me senti confortável em diversificar um pouquinho também desse meu patrimônio em imóveis. E aí vai depender do seu perfil. De repente você vai gostar de ter 10% em imóveis, 20%, 30% em imóveis, mas veja que é a situação que para mim faz sentido, tá? Tipo, eu já tenho a minha casa própria, eu já tenho um patrimônio formado na Bolsa de Valores e agora eu vou colocar um pezinho nos imóveis. Estou colocando um pezinho nos imóveis, né? Acabei comprando alguns terrenos e tal, porque isso me dá uma segurança, porque eu consigo ter um ganho de capital, futuramente, quem sabe, colocar para geração de renda. Então eu vejo que faz sentido. É uma classe que, por mais que eu tenha um rendimento talvez um pouco menor do que eu consigo na Bolsa de Valores, a gente não pode olhar só rendimento, a gente tem que olhar também a segurança, e o investimento em imóvel me passa muita segurança, beleza? Por isso que eu resolvi colocar um pezinho lá. Bom, aqui eu falei bastante sobre os imóveis, eu falei sobre as formas de investir, eu dei 4 exemplos de situação patrimonial para decidir se eu investiria ou não investiria, e eu espero que eu tenha esclarecido as suas ideias aí, que você tenha identificado aí qual é a sua situação patrimonial e se faz sentido para você investir ou não em imóveis. Deixa aqui, você já investe em imóveis? Investiria ou não investiria em imóveis? Vamos conversar. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!